Olá, meu nome é Caio e hoje esse vídeo é para você que faz muito trabalho manual nos seus relatórios e está buscando alternativas, né? Ou até mesmo melhorar, otimizar o seu tempo e fazer menos trabalho manual, trazer mais automação, mais rapidez, né? Mais confiabilidade nos seus relatórios. E especificamente eu vou falar sobre o Power BI, sobre como ele pode te ajudar nessa questão, como ele tem ferramentas, né, e soluções que podem estar te auxiliando na construção dos seus relatórios, né? Em como ele pode otimizar o seu tempo, como ele pode fazer o trabalho duro por você, contanto que você faça uma boa execução e utilização da ferramenta. Então, o Power BI é um conjunto, né? Não é só ele sozinho. O Power BI contém diversas alternativas e soluções que podem estar ajudando, né, você a desenvolver seus relatórios de forma mais rápida e automatizada. Desde os visuais, né, que são os gráficos, né, no Power BI a gente chama eles de visuais, quanto a parte de tabelas, né, toda a parte de consulta que você executa, existem soluções que podem estar te ajudando a deixar de fazer trabalhos manuais, né, e está otimizando o seu tempo, né. E a gente é muito habituado em utilizar o Excel, né? O Excel é uma ótima, excelente ferramenta, se não a melhor, né? Tabelagem para a gente fazer gestão do nosso negócio, né? Empresas de pequeno, né? Micro empresas, às vezes utilizam o próprio Excel como sistema EPM, né? Então, assim, não tem um software de gestão do negócio, usam o Excel e acaba atendendo a pessoa ali naquele momento. Então, não deixa de ser uma ferramenta forte, porém, o mercado de análise de dados, não só análise de dados, o mercado em todo, né, está evoluindo, né, para construir relatórios melhores, para tomar decisões melhores. E a ferramenta mais forte no momento é o Power BI, e ele pode nos oferecer algumas alternativas, né? Uma dessas alternativas é o Power Query. Então, se você não sabe, né, o Power Query é uma das ferramentas integradas ao Power BI que otimiza o seu tempo em 100%. Pode ser que você gaste um tempo a mais na construção do seu relatório, né, na elaboração dele a primeira vez, mas o Power Query vai ajudar você a fazer atualizações recorrentes nos seus relatórios. O Power Query é uma ferramenta separada, né, do Power BI, por isso ele tem outro nome. Depois que você conecta suas bases de dados no Power BI e depois que você puxa tudo, você acessa o Power Query, que é uma ferramenta auxiliar para fazer tratamento e preparação dos dados. É o que a gente diz, né? Quando se trata de fazer menos trabalho manual, quer dizer que quando você tem uma base em Excel, quando você tem informações no Excel, que você não traga essas informações já tratadas para o Power BI. Porque a ferramenta ela tem alternativas para fazer isso de forma automatizada, então não faz sentido você já tratar uma base em Excel e trazer ela, né, organizadinha, toda bonitinha ali para o seu Power BI. Se você extrai um relatório de um jeito X, onde esse jeito é toda sem formatação, datas que não vêm em formato de data, inúmeras formas que não são um padrão para relatório. Quando você gera esse relatório, né, em Excel, pode ser que seja necessário você tratar essas informações para elas serem apresentadas da forma certa. Porém, quando essa planilha é uma base de dados para o Power BI, recomenda-se você trazer ela da forma com que ela venha do seu sistema. Por quê? Porque você tem o Power Query dentro do Power BI. E o que é o Power Query, Caio? O Power Query, você consegue visualizar a sua tabela e você tem diversas funções que podem estar fazendo alterações na sua tabela, porém dentro do Power BI. Você tem funções de transformar, você tem as etapas aplicadas, né, dentro das suas tabelas, né, no Power Query. Você consegue converter números em texto e vice-versa. Você consegue renomear a tabela, você consegue alterar o local de origem dessa tabela. Se você mudar ela de lugar, né, no seu computador, você consegue fazer esse ajuste dentro do Power Query. Você consegue
desde a raiz, mudar o formato de cada coluna, você consegue incluir colunas, você consegue remover colunas. Então, é uma ferramenta muito forte. A diferença é que a sua base de dados Excel ela vai continuar da mesma forma que você extraiu. Essas alterações só vão ser aplicadas quando você trazer elas para dentro do Power BI, né? Então, assim, quando você tem essa base de dados, traga ela crua, traga ela sem formatação, sem tratamento, traga ela da forma com que você extraiu, tá? Traga ela para dentro do Power Query e lá você faz, né, todas as etapas. Então agora que você sabe o que é o Power Query, eu vou falar primeiro das funções de transformar, né, do Power Query. Essas funções de transformar servem exatamente para o que o nome já propõe. Elas transformam informações. Então você pode, além de transformar os tipos de dados, né? Então se eu tenho uma informação que vem como número, eu posso transformar para texto, né? Vice-versa. Eu posso fazer transformação de termos também, né? É como se fosse uma substituição. Então você pode, por exemplo, pegar um texto X que se repete inúmeras vezes e trocar por texto Y. Então vamos supor que na sua base de dados, no seu sistema, você tem informações que tragam o estado como São Paulo, Goiás, né, Rio de Janeiro. Pode ser que nas suas tabelas, né, que no dashboard que você vai criar, essas informações sejam muito grandes, sejam textos, então, é só para apresentação interna, eu não preciso, né, de tudo isso, eu preciso de uma tabela um pouco mais compacta. Então, o que você pode fazer? Você pode ir no Power Query e você pode selecionar aquela coluna e transformar algum termo. Então, você pode falar, toda vez que você encontrar a palavra São Paulo, quero que você mude para SP. Toda vez que você encontrar Rio de Janeiro, quero que você mude para RJ, né? Goiás para GO. Então, ele vai fazer isso para você. Ele vai substituir, ele vai aplicar em todos os termos da coluna. Então, você pode fazer um filtro, identificar todos os termos que você quer mudar e fazer todas essas alterações em massa, né? E não só isso, né? Você pode transformar unidades de medida, você pode transformar quantos caracteres aparecem, né, nas casas decimais ou não existir casas decimais. Você pode transformar em qualquer coisa. Então, como eu disse, né? Você traz a base crua e você faz essas transformações dentro do Power Query. Por quê? Vamos supor que você faça um relatório de controle de vendas, né? Então você atualizou agora janeiro de 2024, você extraiu o seu relatório com as vendas de janeiro de 2024. Você fez isso no Excel. Quando você for extrair os seus dados para extrair o relatório de fevereiro de 2024, dependendo da forma que você organizou seus indicadores, você vai ter alguns problemas, né? Talvez você tenha tratado a sua planilha de janeiro, agora você tem que tratar de fevereiro. Se você tiver feito uma tabela dinâmica, você tem que formatar elas exatamente iguais, senão quando você for integrar uma a outra, o gráfico não vai achar, vai ter informações que são iguais, mas em colunas diferentes. Então você tem que tomar muito cuidado, né, para você ter, sem contar todo o trabalho que você vai ter que fazer para se organizar, né, para você ter esse indicador de novo, né? Quando você tem o Power BI e você faz, vamos supor, você extraiu janeiro de 2024, foi o seu primeiro relatório, você organizou ele direitinho, você fez todo o tratamento de dados, né, você fez as etapas aplicadas do Power Query, e aí chegou fevereiro de 2024. O que você vai fazer? Você vai extrair o relatório. Vamos supor que em vez de conectar uma tabela no Power BI, você conectou uma pasta, né? A gente tem essa função onde o Power BI ele não escaneia só, né? Não conecta só uma tabela, ele conecta uma pasta. Então tudo que tiver dentro dessa pasta, ele vai trazer e vai compilar esses dados. Então se você extrair uma planilha em fevereiro, que é idêntica de janeiro, só que contém informações diferentes, contém as vendas, né, de fevereiro. Você vai jogar lá dentro, vai pedir para o Power BI sincronizar essas informações, e aí que vem a mágica, né? E aí que você extingue ali basicamente 100% do seu trabalho manual, que tudo que você fez para adequar a sua tabela de janeiro,
todos os dados que você transformou, todos os números que você converteu, as datas, tudo, você vai conseguir aplicar na de fevereiro de forma completamente automática. O Power BI já tem essa inteligência por natureza, né? Então você não tem que fazer ação, não tem que falar, ó, Power BI, pega as informações de fevereiro e aplica as mesmas etapas de janeiro. Não, ele já faz isso de forma automática. A única coisa que precisa é que as planilhas sejam iguais, com as mesmas colunas, com os mesmos nomes, que ele automaticamente vai fundir as duas consultas, né? Gerando uma tabela só dentro do Excel, mesmo que você, dentro do Power BI, mesmo você tendo duas tabelas em Excel dentro da pasta, tá? Então, essa é uma parte magnífica dentro da ferramenta, que você pode armazenar, né? Você pode tratar tudo. Tem as etapas aplicadas, né? Que essas etapas aplicadas são basicamente um log de ação de tudo que você faz no seu relatório. Então vamos supor, né, que você acabou de fazer uma dessas ações que eu comentei. Então você pegou o seu relatório, você foi numa coluna, né, uma coluna de datas que estava com formato numérico e transformou em data. Quando você executa essa ação, o Power BI cria uma etapa. Essa etapa ele memorizou, tal coluna foi transformada em data. Então, beleza, ele criou um log de ação. Aí você foi lá e filtrou, removendo todas as informações que estão, né, estão nulas, estão em branco. Por quê? Porque eu quero que a minha tabela apareça só as informações de verdade. Eu não quero que apareçam tabelas, né, células em branco. Até para quando você faz filtros na tabela no Power Query, ele grava naquele log de ação. Beleza, filtrou. E agora eu vou incluir uma coluna. Eu posso pedir, né, vamos supor que eu tenho uma coluna de quantidade e uma coluna de preço unitário. Eu posso incluir uma coluna com a medida de sum, né, que é o soma, né, tradicional soma que existe no Excel, né, ou talvez, né, uma multiplicação, quero que eu multiplique a quantidade pelo valor unitário. Então ele vai me dar um valor total da venda. E aí, quando eu faço isso e aplico essa medida nessa inclusão de consulta, ele vai me gerar uma coluna a mais com todos os valores total multiplicando a quantidade pelo valor unitário. E aí ele cria o log de ação, fala, nessa ação aqui, o meu usuário incluiu uma coluna e fiz uma multiplicação da quantidade pelo valor unitário. Então ele vai gravando. Então quando você tratar, né, todas as suas informações, você vai ter uma lista enorme, né, de adequações, de todos os textos que você substituiu, todos os textos que você converteu, de todas as informações mesmo. Ele vai gravando a cada etapazinha os filtros que você fez. Então, quando você terminar, você vai ter uma tabela do jeito que você quer. Você vai estar visualizando ela vai estar do jeito ideal, prontinha para você começar a modelar. Modelar que eu digo é você começar a criar gráficos, segmentações, tabelas, enfim, para o que você tiver de necessário. Então você vai ter todo esse log de ação que ele vai armazenando. Você pode editar esse log de ação, né? Você pode excluir etapas, adicionar etapas, você pode remanejar elas de cima para baixo. Então esse log de ação é a inteligência do Power BI. Tudo que você fez ali de preparação da sua base, ele armazenou. Então quando você inserir os dados de fevereiro, ele vai aplicar todas as etapas, ou seja, a sua planilha de fevereiro dentro do Power BI, ela vai ficar idêntico à de janeiro, que você teve todo o trabalho. Porém, você vai ter o trabalho uma vez só. E é um trabalho dinâmico, é um trabalho fácil, é um trabalho intuitivo. Você clica, troca isso por isso, você executa as medidas só em casos necessários, né? Depende da complexidade do seu relatório. Você não precisa fazer isso, isso não é regra, né? Então, toda vez que você inserir dados, ele vai passar aquele checklist, vai juntar suas tabelas e ela vai ficar toda formatada. Então, só aí você já economizou 100% do seu tempo. Por quê? Porque em fevereiro a única coisa que você vai ter que fazer é extrair o relatório, coloca na pasta, atualiza meus dados. Automaticamente, todas as informações, né, se você já tiver
gráficos montados, né? Se você já tiver tudo organizado, essa informação simplesmente vai somar, né, nas informações que você já tem, e uma coisa vai complementar a outra e você vai ter informações sempre atualizadas, né? Se você tiver rotina de atualização automática, você salva lá e a atualização automática pega na sua pasta, mas enfim. O que eu queria falar para você era sobre essas funções, né, de transformar, essas funções de etapas aplicadas, né, que vão, né, armazenando e vão criando inteligência, né. O seu relatório ele vai ficando cada vez mais adequado, né, para a sua realidade. Ele vai memorizando todas as regras do seu negócio para quando você precisar inserir mais dados, viu? Então, reforço para você. Extrai os relatórios da forma com que ele vem, para que o Power BI faça o trabalho duro por você. Você não precisa tratar tudo, né? Isso vai completamente numa direção oposta do que é o propósito do Power BI. Ele não é simplesmente um relatório automatizado, lindo, maravilhoso, onde você tem informações que se mexem, né? A gente tem muito isso com o Power BI. O Power BI, o que é o Power BI? Aquela ferramenta de gráfico que você clica, ele filtra uma coisa, você clica na coluna, ele filtra toda a página de dados. Não. O Power BI, além de ser essa carinha bonita de relatórios, ele também é uma ferramenta fortíssima de análise de dados, né? Um ponto que eu posso criar aqui, que é a confiabilidade das informações que você divulga com o Power BI, né? Então, quando eu digo isso, que o Power BI refaz todas as etapas que você fez na elaboração do seu relatório, isso serve para mitigar em muito as chances de você esquecer de alguma tratativa, de você esquecer de compilar algum dado, né? De você fez alguma coisa ali no relatório de janeiro, você foi fazer o de fevereiro, fez um pouco diferente, ou se não faltou alguma coisa, passou alguma coisa, então você acaba tendo critérios diferentes, né, para o mesmo relatório, para períodos diferentes, e você pode ter informações errôneas, né, e muitas dessas vezes essas informações podem ser essencial para o negócio, para a companhia, né, para sua empresa, porque você pode acabar criando, tomando decisões erradas com base nos números que te apresentam. Então, quando você monta toda uma cadeia de etapas aplicadas, quando você trata seus dados de forma, né, no Power BI, que ele armazena o seu log ali, que ele vai aplicar nos relatórios, você vai ter sempre a mesma lógica, você vai ter sempre o mesmo relatório. E isso gera uma confiabilidade enorme, né? Você pode estar padronizando as informações, você nunca vai esquecer de fazer alguma coisa, um filtro, né? Por quê? Porque o Power BI vai estar ali para fazer esse trabalho por você. Se você fez na elaboração do relatório, quando você imputar mais dados, essa informação vai estar lá. Então, resumindo, né, e também compilando todas essas informações, a gente pode concluir o quanto o Power BI é superior nessa elaboração do relatório, tá? E tem um termo que eu sempre digo, né, que eu escutei em um podcast, essa frase não é de autoria minha, que que às vezes a pessoa ela é resistente, né, a mudanças, né, às vezes ela trabalha com Excel e talvez ela ache que dê muito trabalho trocar para Power BI, ou que ela é muito fera no Excel e ela não precisa de Power BI. E em parte é verdade, né? Quando a pessoa é muito boa em Excel, quando ela tem um conhecimento avançado, em tabela dinâmica principalmente, o Power BI nada mais é do que uma tabela dinâmica extremamente robusta, tá? Porque lá, na verdade, o Power BI é todo dinâmico, né? As tabelas dinâmicas do Excel têm uma semelhança absurda com o Power BI, porém continuam ainda sendo mais complexas, porque o Power BI ele é muito fácil, né? A função dele é esse. Já o Excel ele não é muito amigável com alterações. Então, se você executa ali um relatório, faz tabela dinâmica,
ele não costuma ser 100% amigável e fácil ali na hora de você inserir mais dados ou na hora de você fazer alguma alteração. As tabelas dinâmicas, elas atualizam, né, quando você fecha ou abre sua planilha, ou você pode puxar uma atualização ali manual, mas acaba não sendo muito confiável. Sem contar que, né, a gente tem grandes probabilidades, né, de ter algum erro nesse relatório, né, na hora da atualização. E assim, eu particularmente já tive que refazer 2 ou 3 vezes, né, relatórios na tabela dinâmica porque ele deu erro, né. Até a forma com que você salva a sua planilha, né, que sabemos que o Excel tem diversos tipos de arquivos, né, tem arquivos habilitados para macro, né, tem CSV, tem XLNS, se eu não me engano. Então, assim, de acordo com a sua planilha, ela tem um jeito certo, um formato certo de planilha que ele salva. Então, dependendo se você salvar errado, pedir para alterar, pode ser que você perca seu trabalho. Então, não é confiável, né? Você pode gastar o dia todo ali fazendo um relatório, dia, 2, 3, uma semana fazendo, e pode perder tudo ao final. É claro, não estou dizendo que isso é regra, não estou dizendo que a ferramenta é ruim. Até porque a conclusão que eu quero chegar é, o cara que é muito fera no Excel, o cara que trabalha muito bem no Excel, esteticamente falando, ele pode chegar num resultado muito, muito próximo do que você consegue no Power BI. Por quê? Porque as tabelas dinâmicas também, né, tem essa questão, o nome já diz, elas são dinâmicas, então quando você consegue filtrar com mais facilidade, você não fica preso ali nas células, né, você pode criar indicadores, segmentações de dados, que são os filtros, né, que é um forte da tabela dinâmica, você consegue chegar num resultado muito próximo do Power BI. É claro que o Power BI ele tem umas diferenças, né? Ele acaba tendo o design mais amigável, já o Excel ele é um pouco mais cru, assim, em questão de design, os gráficos são menos polidos, mas, como eu disse, se a pessoa for muito boa, tiver conhecimento aprofundado e avançado na ferramenta, o cara do Excel consegue ter um resultado muito parecido que ele consegue ter no Power BI. Porém, você tem que se lembrar de um termo que eu utilizei. Esteticamente, ele vai ter um resultado parecido, tá? Porque, na prática, provavelmente esse cara do Excel gastou o dobro do tempo que você gastaria no Power BI para ter o mesmo resultado, tá? E isso é fato, né? O Power BI, como eu disse, ele foi desenvolvido para isso, ele tem inteligência para isso, né? Às vezes a sua tabela de dados está toda sem formatação, né? Só no ato de você subir ela para o Power BI, ele já, o que ele entende, ele já conserta para você. Então é só o que ele não conseguia tomar de decisão que você tem que entrar corrigindo, ou talvez seja uma particularidade. É óbvio que isso aqui é data, porém eu não quero data, né? Então, ele converte para data para barra, mas eu quero data com pontos. Então essa alteração você tem que fazer de forma manual, né? Então a diferença do cara que faz no Excel e o cara que faz no Power BI é que o cara do Excel vai gastar mais tempo para fazer e vai entrar no mesmo dilema que eu já citei aqui também. A toda vez que ele precisar inserir mais dados, mais e mais e mais, vai ficando mais difícil. A planilha vai pesando. Como eu disse, o Excel ele não é tão amigável com informações novas e exclusivas, ou seja, vamos supor que ele puxamos um relatório aqui de janeiro, né? Vamos usar o mesmo exemplo. E nesse relatório de novembro eu tenho 2.000 materiais cadastrados, 2.000 códigos de materiais, né? E quando eu fui puxar o relatório de fevereiro, esse relatório de fevereiro, eu passei o mês inteiro de janeiro cadastrando novos. Quando eu puxei o de fevereiro, agora eu tenho 3.000 códigos de materiais, ou seja, eu tenho 1.000 a mais. Como eu disse, o Excel ele não é tão amigável nessa questão de inserir novos dados, né? Então pode ser que eu gere um monte de colunas aleatórias com os códigos novos, e aí eu tenho que fazer todo aquele trabalho de adequação, de organização e tudo mais, né? Já o Power BI não. O Power BI ele entende que são informações novas. Se você tem uma coluna de código de material que esteja em janeiro, que tenha 2.000 itens exclusivos, se você puxar o arquivo de fevereiro, que tenha 3.000 códigos exclusivos, mas o nome da coluna é o mesmo, ele vai juntar as duas colunas. E ele vai
fazer a soma e a contagem de cada tipo de material novo, independente se ele estava presente em janeiro ou em fevereiro. Tanto é que se você organizar uma tabela para ela aparecer ali no seu dashboard e usar uma segmentação de dados para filtrar os dados de janeiro, os dados de fevereiro, quando você filtrar janeiro, você vai ter 2.000 códigos de material. Quando você filtrar fevereiro, você vai ter 3.000, porque ele tem essa inteligência, né? Ele tem essa automação que já entende que são dados novos inseridos. E lembrando, por mais que sejam dados novos, exclusivos, quando você puxar, ele vai fazer aquele log, ele vai fazer todas aquelas alterações, né? E vai adequar a planilha com os códigos novos, né? Então, talvez até você já tenha uma inteligência criada. Você tem esses 2.000 códigos de materiais. Você pode ter, por exemplo, 10 categorias onde esses 2.000 códigos são distribuídos, né? Pode ser material de limpeza, material de indústria, então esses códigos ficam distribuídos em 10 categorias. Se você tem 3.000 materiais, você tem 1.000 materiais novos, diferentes, que não tinham cadastros em janeiro. Porém, eles ainda se enquadram nas mesmas 10 categorias, ou seja, eles foram cadastrados, mas entrando em categorias já existentes. O Power BI já vai pegar. Se tiver uma coluna de categoria que esteja no mesmo padrão, ele vai falar, esse código é novo, porém, na categoria ali de limpeza, a mesma de janeiro. Ou seja, se eu colocar uma segmentação, eu quero ver só os produtos de limpeza, ele vai mostrar tanto os de janeiro quanto de fevereiro. Por quê? Porque ele cria essa inteligência. Então, já pensou se você tivesse que fazer todo esse trabalho manual? Já pensou se você tivesse que explicar para o Excel que esse material é dessa categoria e essa categoria ela também existe lá em janeiro? Não quero que você crie uma coluna separada para ela. Eu quero que ela seja a mesma coluna. Isso dá para você fazer na tabela dinâmica, né? A tabela dinâmica para receber esses dados. Porém, vamos supor que na sua tabela dinâmica você tenha um quadrante, né? Que ela reconhece. Vamos supor que você criou o seu gráfico de janeiro, ele tinha 3.000 linhas. E aí quando chega fevereiro, você vai e insere mais 3.000 linhas, ou seja, agora você tem 6.000 linhas no seu relatório. Se você não tiver feito o seu relatório da forma certa, ele só vai enxergar as 3.000 de janeiro. O que está abaixo ali, ele não entende. O que você pode fazer, talvez, né? Vamos lá, a pessoa criou o relatório e aí ela seleciona uma planilha inteira, ou seja, tudo que você inserir lá, ela vai considerar. Porém, ela vai considerar também as células em branco que existem no limbo ali do Excel, né? E tem milhões e milhões de células em branco, então ele vai incluir o em branco, né, na sua segmentação de dados. Ele não é como o Power BI que você pode simplesmente falar, não quero que você apareça em branco, né? Acaba que esse filtro no Excel ele pode ser um pouco perigoso, que você pode ocultar alguma informação que seja importante, né? E vamos supor que, beleza, você fala, Caio, a minha tabela dinâmica, ela era de quadrante, era só 3.000 linhas. Mas aí, quando eu inseri mais 3.000 linhas em fevereiro, aí eu fui lá e alterei. Tipo assim, eu sabia, ela pegou só janeiro, mas eu fui lá e falei, Excel, eu selecionei 3.000 linhas em janeiro, mas agora eu tenho 6.000. Então, enxerga essas outras 3.000 também? Pode fazer isso? Pode. Só que seus gráficos vão perder formatação. Então, todas as cores que você fez, né? Quando você faz alguma alteração na sua base da planilha dinâmica, ele perde essa informação. Por quê? Porque o Excel não tem esse log de ação. Ele não guarda essas etapas aplicadas. Então, você acaba perdendo, né, essa inteligência, né? Todo esse trabalho que você fez, você acaba perdendo. E você acaba não aproveitando. E então, já pensou, você faz esse relatório, você acaba perdendo todo o trabalho que você fez, faz de novo. Então é muito desanimador, né? Então, essa é a conclusão que eu tinha que fazer, né? Então, se você levar em consideração, colocar na balança em como o Power BI pode salvar seu tempo, como ele pode aplicar as etapas, transformar tudo que na elaboração do relatório que você faz, ele armazena, e quando você vai inserir os relatórios em outro mês, ele vai pegar as mesmas etapas que você fez na elaboração do seu indicador e vai aplicar novamente. Ou seja, quanto mais dados você inserir, para ele não vai fazer diferença. Você pode inserir mais,
ele vai gerar volume, né, numérico, volume de informação de relatório, porém, você vai fazer só na elaboração. Você vai ter o trabalho só de elaborar o seu indicador, você não vai ter trabalho de configurar tudo de novo, porque ele armazena tudo, né? Ele vai armazenar todas as suas particularidades no seu relatório, tá? Então é isso. Peço para você que assistiu esse vídeo até agora que você se inscreva no nosso canal para não estar perdendo nenhuma novidade, né? Para estar aprimorando suas habilidades em Power BI. Peço que você curta, comente, né? Você siga o nosso perfil no Instagram, que é o PBI Labs. Lá a gente posta dicas, informações, novidades sobre o mercado de trabalho de Power BI e a gente também dá dicas valiosas como essa, tá? Então um abraço e até a próxima.